CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Meus irmãos,
Estamos mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, na Casa SEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá. Nós estamos na parte do Livro dos Espíritos da intervenção dos espíritos no mundo espiritual, no mundo corporal. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aí aqui está dividido. O primeiro item foi faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Possessos. E agora convulsionários. É da pergunta 481 a 483. Primeiramente, nós vamos procurar saber o que é convulsionário. Convulsionário é aquele que tem convulsão. Bem, vou procurar no dicionário o que é convulsão. E diz assim: convulsão, movimento violento e involuntário de alguns músculos ou do tronco. Figurado: agitação violenta e desordenada, cataclismo, revolução, grande perturbação política e social. Bem, o que interessa para nós aqui na explicação foi a primeira parte, que é movimento violento e involuntário de alguns músculos ou do tronco. Então, o convulsionário é aquele que tem essas agitações corporais do nosso corpo. Essas convulsões, ela pode ter duas origens. Ela pode ter origem física, por ser um problema do cérebro físico da pessoa. A pessoa tem lá um problema nas sinapses, que são as ligações dos neurônios, e dá lá um curto-circuito, porque o nosso cérebro é como se fosse uma usina elétrica mesmo. E quando existe alguma coisa errada lá, dá algum curto-circuito, alguma coisa não combina muito bem, a parte do corpo que está ligada àquela sinapse pode sofrer convulsão, ou então o corpo inteiro, né? Ela reflete no nosso organismo. E esse negócio das convulsões, isso já existe há muito tempo, é um problema físico, um problema espiritual, como nós estamos falando, pode ser físico ou pode ser espiritual. E nós vamos encontrar até mesmo nos evangelhos. Porque aqui nós vamos falar das pessoas que estão com problema, algo que trata aqui o Kardec, mais especificamente, é do problema espiritual, né? Do problema do espírito. Nós vamos encontrar também, dessa palavra, dessas coisas, já lá na Bíblia. Tem uma passagem que chega uma mulher para Jesus e fala assim: Senhor, cura o meu filho que ora cai no fogo, ora cai na água. Então são pessoas que tinham aquelas convulsões, outra hora caíam e ficavam desmaiadas, tendo convulsões, e Jesus chegava e curava a pessoa. Essa cura, ela se dá porque aquilo ali é um fenômeno espiritual, um fenômeno de ligação espiritual de um espírito com o outro, que leva a pessoa àquela situação de convulsão, né? No contato do espírito com o outro. E geralmente, a maioria das vezes, são problemas de obsessão. São espíritos que não estão se encontrando numa situação boa, numa situação amena, mas sim numa situação de conflito, né? No caso de Jesus ali, eram obsessores que tomavam aquelas pessoas e Jesus as curava, afastando dela aquela causa, aquele espírito que estava causando aquilo. Como o problema era espiritual, afastando o espírito, a pessoa curava. Quando o problema é físico, muitas das vezes a gente conhece casos de pessoas que têm convulsões, que tem que tomar remédios, né? Para o próprio cérebro, remédios que os médicos passam, os neurologistas, para poder debelar o problema. Mas acontece que no Evangelho segundo no Livro dos Espíritos, na pergunta 481, Kardec está falando mais especificamente da convulsão das pessoas espiritualmente. Porque na primeira pergunta ele faz a seguinte pergunta, a 481, que é a primeira da nossa parte hoje.
481. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, porque ele estava falando aqui de fenômenos que estavam acontecendo na época, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-lo ao ridículo. Na época de Kardec, como acontecia muito das pessoas terem essas convulsões, esses tipos de fenômenos, né, mediúnicos, digamos assim, que era uma aproximação espiritual. E o Kardec perguntou se eram os espíritos que faziam aquilo. Naqueles casos ali, eram os espíritos, porque eram problemas espirituais, então eram os espíritos que causaram. E também o magnetismo. O magnetismo tem um papel muito importante em todos os fenômenos mediúnicos, né? É o magnetismo que faz a ligação. O magnetismo é aquilo que faz a ligação, é o que faz a atração, é o magnetismo. O magnetismo é que regula a lei da atração. Então, ali, como é um fenômeno mediúnico e os espíritos estavam ali, esse magnetismo era muito importante, né, na apresentação desses fenômenos. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômenos? Aí o Kardec quis saber se os espíritos que provocavam aqueles fenômenos, de que tipo eram esses espíritos? E eles responderam assim, pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem em tais coisas? Então, ele disse que a natureza daqueles espíritos que apresentavam esses fenômenos, que provocavam esses fenômenos, era de pouca elevação espiritual. Né? Não eram espíritos elevados que procuravam esse tipo de fenômeno. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado normal dos convulsionários e dos que sofrem crises nervosas? Efeito da simpatia. As disposições morais se comunicam facilmente, em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que os provocam. Aí entra o problema da sintonia, né, da simpatia, né, das pessoas que pensam iguais. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, alguns facilmente se reconhecem de que numerosos exemplos oferece o sonambulismo. Porque lá atrás, antes, na outra parte do Livro dos Espíritos, Kardec falou sobre o sonambulismo. E ele falou, então, de muitas situações em que, quando a pessoa está no estado de sonambulismo, apresenta. Né? E ele diz assim, essas situações são de insensibilidade física. Então, a pessoa que está convulsionada, ela está igual um sonâmbulo, ela perde a sensibilidade física. A leitura do pensamento, também consegue, às vezes, ler o pensamento um do outro. A transmissão das dores por simpatia. A pessoa passa o que está sentindo para o outro. Não há, pois, duvidar que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem sobre uns aos outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Quando nós estávamos estudando essa parte dos convulsionários, nós fomos procurar na Revista Espírita, de 1959, e lá tem uma explicação sobre um tipo de fenômeno que aconteceu no século XVIII, não foi no século de Kardec 79, mas foi no século XVIII, num lugar chamado São Medar. Lá vivia um homem muito virtuoso, que era um diácono, né? Era um religioso, que pregava certos princípios religiosos originados do jansenismo,
que era uma religião já do século XV, século XVI no caso, e que ficou propagada muito na Europa naquela época. Algumas pessoas seguiam aquela religião, aquela seita de Jansen, que era um religioso holandês, um filósofo holandês. E ele era uma pessoa muito piedosa e seguia as seitas, as orientações dessa seita de Jansen, que é o jansenismo, e que dizia que a pessoa tinha que fazer a caridade, praticar a caridade, ajudar o próximo. E ele procurou, na vida dele, fazer o melhor possível. Ele era muito dedicado, entendia que todas as pessoas eram seus irmãos, tratava todos com muito amor e muita dedicação, a ponto de trabalhar para os pobres, fazendo meia, que lá na Europa faz muito frio, né, aquela coisa toda, e ele fazia meia para as pessoas pobres, e procurava ajudar o máximo que pudesse as pessoas que tivessem necessidade. Ele não negava nunca ajuda a ninguém que tivesse necessidade. E ele vivia também em clausura, procurou se enclausurar e trabalhar, né, o máximo possível dentro desse caminho do bem, do amor. Era uma alma boa. Quando ele desencarnou, um irmão dele mandou fazer no cemitério de São Bernardo um túmulo para ele. E essas pessoas que eram beneficiadas por ele, que ele ajudava, tinham nele uma pessoa muito boa e foram para o túmulo dele orar, no túmulo desse diácono, Pares, o nome dele. E lá então começou a acontecer alguns fenômenos mediúnicos. Eu me lembro de alguns casos que acontecem às vezes, de vez em quando acontece isso, né? Morre uma criança, ou morre uma pessoa muito, muito importante da sociedade, as pessoas correm lá no túmulo, aí começa logo a dizer, houve cura daqui, cura dali, né? E nesse tempo também já existia. Então isso é coisa que se repete muito na vida, né? Nos anos que se passam. De vez em quando acontecem uns casos assim. E no caso dele foi um caso que alcançou uma propagação, uma divulgação muito grande. Então o cemitério enchia de pessoas, juntava muita gente. E nesse cemitério, nessas horas que se juntavam, aconteciam essas convulsões. Essas pessoas eram tomadas pelos espíritos e tinham essas convulsões, ficavam lá convulsionando lá no cemitério. Mas o que acontece aqui? Como o Kardec está falando aqui atrás, que são magnetizados ao mesmo tempo, é que aquilo se dá por contágio, né? As pessoas têm mais ou menos as mesmas afinidades, se juntam. Quando um tem um fenômeno, o outro que está do lado acaba sendo influenciado por ele, que também tem o fenômeno. E assim vai passando de um para o outro e acaba todo mundo entrando naquela situação de convulsionário, todo mundo convulsionando ali, né? É muito, muito comum a gente ver em certas seitas religiosas acontecer isso também, né? Você está em certo lugar, uma pessoa tomada por um espírito, daqui a pouco todo mundo começa a tomar um espírito, o outro, todo mundo começa a ter essas convulsões também. Acontece, muitas seitas também fazem isso. Então isso é normal, isso passa através da simpatia, da sintonia que as pessoas estão ali. As pessoas acabam e passam, às vezes, um para o outro. Está sentindo uma dor, o outro passa a sentir a dor também. Um lê o pensamento do outro, né? E isso tomou uma situação tão difícil ali na localidade, naquele cemitério, que as autoridades resolveram pôr fim a tudo isso. Foram lá e fecharam o cemitério e proibiram que as pessoas fossem ver o túmulo do diácono. Aí o Kardec ainda pergunta, mas como é que a autoridade pode fazer os espíritos parar, né? Ele diz o seguinte, que no fenômeno da convulsão, dos convulsionários, não é uma ação direta dos espíritos. As pessoas se reúnem, ali criam um clima e os espíritos vêm, eles vêm porque a situação está formada, eles não formam aquela situação. Quando é uma coisa que é formada pelos espíritos, aí as autoridades às vezes não têm condição de parar. Mas ali era uma situação. A autoridade foi lá, fechou o cemitério, cortou aquela coisa de que as pessoas tinham para poder provocar aquele fenômeno, não parou de acontecer. Mas acontece que as pessoas começaram a fazer em casa. Não se juntavam mais no cemitério, mas se juntavam nas casas. Então, quer dizer, o problema ainda perdurou por algum tempo, né?
as pessoas muitas vezes entram por fanatismo, começa não entende bem o que está acontecendo, né? E entra nessa situação. Mas, então Kardec diz que ali, por isso que as autoridades puderam cessar os fenômenos no cemitério, porque ele tirou o motivo que as pessoas faziam aquilo, que era a visita no túmulo, não é? E então depois, Kardec, inclusive, na Sociedade Espírita de Paris, ele evoca esse espírito, né, porque ele havia estudado o caso, ele evoca o espírito do diácono, e ele diz, o Kardec pergunta a ele o seguinte: você fazia parte, fazia parte presente daquilo que acontecia lá no cemitério? Ele disse: não, eu nem tomava parte daquilo lá. Aquilo lá não me atraía, não, quer dizer, eram realmente coisas que não tinha nada a ver com a própria pessoa, que talvez era o motivo, né, deles fazerem aquilo. Porque ele já era um espírito muito elevado, um espírito que já tinha uma certa, um sentimento de amor no coração, então ele já estava longe daquilo, estava afastado daquilo, né? Então, ele não fazia parte daquilo. Veja só, como é interessante isso, porque as pessoas usavam o nome dele, ia no túmulo dele, mas ele mesmo não fazia parte daquilo ali, né? E os fenômenos que aconteciam explica-se muito bem pela lei da mediunidade, da influenciação dos espíritos no mundo corporal, né? As curas, aquelas coisas, tudo que acontece é natural também, porque as pessoas iam lá com a ideia firme de que ia ficar curada, e muitas das vezes cura mesmo, as pessoas ficam curadas, né? Não é preciso mais explicações, porque sabe-se que o que manda muito na pessoa também é a fé. Então a pessoa vai lá com aquela fé, com aquela coisa, e ali tem realmente fluidos magnéticos, tem coisas que podem ter efeito e curar, sim, também. E a causa da insensibilidade, Kardec, depois ele continua no estudo fazendo assim: como é que sucede submeter toda a população a um estado anormal de convulsionários e dos que sofrem de crise nervosa? Como já falei, é feito da simpatia. As pessoas são ali juntas, né? As disposições morais se comunicam facilmente. A gente está preocupado às vezes com as epidemias, como é que diz? Os efeitos das epidemias no corpo físico, das doenças que transmitem um para o outro, mas a gente sabe que também tem os efeitos espirituais também que transmitem um para o outro, né? Pode acontecer isso também espiritualmente. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não é tão alheio os efeitos magnéticos, que não compreendeis isto, é a parte de alguns espíritos naturalmente tomam de fato por simpatias que os provocam. Então eles entram, usam o magnetismo, uma simpatia muito grande, e aqui há aquela sintonia, aquele efeito, e o fenômeno acontece. Entre as singulares faculdades que se denotam nos convulsionários, alguns facilmente se reconhecem de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física. Eles ficam sem sentir dor. Inclusive, eu via muitas vezes na televisão, agora não tem visto mais, é que lá nas Filipinas, por exemplo, quando a pessoa entra num estado de exaltação, ou quando a pessoa entra num estado de fanatismo, a pessoa cria como se fosse uma anestesia mesmo no corpo físico. O remédio, quando você toma o remédio para fazer anestesia, ele atua no físico, né? Quando é o magnetismo, ele também pode provocar essa anestesia, essa falta de dor que a pessoa vai sentir. Todas as duas origens estão no cérebro, né? Uma mas é feito do remédio, outra é feito do magnetismo. Então, lá nas Filipinas, na época da Paixão de Cristo, né? Da Sexta-feira Santa, tinham pessoas que eram crucificadas, faziam aquelas mortificações, né? A pessoa pedia realmente para ser crucificado, cravava mesmo escravo, e a pessoa não sentia dor. Então, a gente já conhece esses fenômenos, estão sempre existindo, não é? E o estado de exaltação também, muitas das vezes, pode levar uma pessoa a ficar com insensibilidade, né? A pessoa que está muito focada numa coisa, às vezes passa alguém na frente dela, ela não vê.
ou toca uma música ela não ouve nada. Assim como o sentido da audição, da visão, o sentido do tato também. A pessoa pode ficar insensível ao tato, né? à dor. Né? E o magnetismo, tais como de outras, a insensibilidade, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, uma pessoa está tirando a dor e passar a dor para o outro. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de magnetismo desperto, provocado pela influência que exercem uns aos outros. É a contaminação mesmo, um contamina o outro, um irradia para o outro. Quer dizer, é um grupo, ali juntam, formam uma... Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Isso, às vezes, isso não acontece com a pessoa consciente de que está fazendo. Né? Acontece de forma inconsciente. A pessoa não tem consciência do que está acontecendo. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Pessoas que às vezes estão levadas a sofrer torturas, né? Elas não reagem, não sentem dor, ficam tão assim acima daquela situação que ela... A gente vê contar os casos, por exemplo, de certos espíritos que quando são levados a torturas, né? A ser queimado vivo ou a levar chicotada, né? De não sentirem as dores que são infligidas a ela por aquela punição. Porque esses espíritos já se desligaram do corpo, se elevaram. E o magnetismo, então, isso pode sofrer, pode ter essa influência de neutralizar a dor. Então, o Kardec responde o seguinte nessa pergunta 483. Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias, aquilo que nós estávamos falando antes. A insensibilidade pode ser causada por um remédio ou pelo magnetismo. Quando é pelo remédio, é a droga que você toma, né? E quando é pelo magnetismo, é os espíritos que magneticamente te magnetizam e você passa a ficar insensível à dor. Em outras, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Né? Dir-se-ia que neles a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. É como se o espírito se afastasse do corpo, ele concentra toda a sua vida no espírito, aí o corpo fica insensível à dor. Não sabeis que quando um espírito está vivamente preocupado com alguma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Aquilo que nós falamos, né? Você fica muito focado numa coisa, você fica quase que fora de si, você não vê as coisas, não tem aquela sensibilidade, né? Perde aquela... A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, muitos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizado como efeito de um anestésico. Peraí. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Às vezes a pessoa está numa guerra, numa batalha, lutando ali, numa guerra mesmo, ele às vezes perde até um membro, não sente nada. Mas, no entanto, se ele tivesse numa situação mais tranquila, uma situação normal, e sofresse apenas um cortezinho, a pessoa talvez tivesse mais reação do que com aquela agressão tão violenta, não é? Sabeis que no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebe de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstância ordinária, uma simples arranhadura os poria trêmulo. Visto que esse fenômeno depende de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar
como há podido uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos? Voltou ali aquele caso lá que eu falei do cemitério, né? Que tinha lá aquele fenômeno acontecendo e as autoridades chegaram e cessaram o fenômeno. Aí o Kardec perguntar, como é que pode então ele tem mais força do que os espíritos? Aí o Kardec disse assim, simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, como nós falamos no início. Os espíritos não provocavam, era secundária. Era a situação que eles ficavam ali, todo mundo junto, formava aquele ambiente, o magnetismo, os espíritos vinham. Era uma coisa que era... as pessoas criavam a situação e os espíritos atuavam. Então, a atuação deles era secundária, que nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que se entretinha e exaltava, né? Ele não tirou da cabeça a ideia de que as pessoas não deviam se reunir e tal, ele simplesmente proibiu, chegou lá, fechou o cemitério e acabou, para não se reunir mais ninguém. De ativa que era, passou a ser latente, quer dizer, as pessoas pararam de fazer convulsões, fazer coisas assim, elas não tinham mais, não é que elas perderam, ficou latente dentro delas aquela condição, aquela situação. E a autoridade tem razão por assim proceder, porque de fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se ademais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, a gente sabe que quando o fenômeno é uma situação comum que eles encontram, aquela situação vai. Agora, quando é eles que provocam, né? Quando é eles que estão na frente para poder acontecer o fenômeno, aí não tem autoridade que vai fazer parar, não vai ter, né? A gente vê, por exemplo, lá atrás, a gente estava estudando sobre o problema dos possessos, das pessoas que eram tomadas pelo antigamente que eles diziam que era tomada pelo demônio, aquele negócio todo. Ali, para poder cessar o fenômeno, tinha que ter intervenção de uma pessoa de fora, muitas das vezes, quando a coisa está muito aprofundada. E o que pesa aí na hora dessa pessoa que vai fazer esse trabalho? É a autoridade moral da pessoa, né? Só quem tem uma autoridade moral muito grande pode intervir nos espíritos. As autoridades aqui interviram na causa e na ideia das pessoas, proibiram de fazer e acabou. Lá não, lá os espíritos é que vieram, é que provocaram, né? Nesse fenômeno da possessão. Eles é que provocaram esse fenômeno. Então aí para você retirar eles, você tem que... Só quem tem uma autoridade moral muito grande. Porque aí é como se você estivesse expulsando mesmo. Jesus expulsava os espíritos do corpo das pessoas, né? Das pessoas que eram tomadas pelos espíritos do mal, né? Agora, imagina, né, a autoridade moral de Jesus. Então ele chegava realmente e não tinha espírito que ia encarar ele, né? Eles corriam tudo porque realmente o poder e a capacidade moral de Jesus é inquestionável. E em muitos casos há, né, de espíritos que... Como é que a gente vence um espírito atrasado, um espírito do mal que quer nos perseguir? E, geralmente a gente fala espírito do mal, mas são ignorantes, né? Espíritos que não têm ainda o conhecimento, que estão ainda no caminho da ignorância. O que tem que acontecer aí? Uma capacidade moral muito grande. Eu vi contar um caso do Dr. Bezerra de Menezes, que ele participava de uma reunião de desobsessão. E apareceu uma moça que estava obsediada. Eles fizeram uma reunião, conversaram com o espírito foi doutrinado, mas continuou com a moça. Na outra reunião, o espírito voltou novamente, o Dr. Bezerra continuou conversando com ele, e ele não aceitava a demonstração, a explicação, continuou. E o Dr. Bezerra de Menezes, com um coração que ele tem, um amor muito grande pelas pessoas, né? E vendo aquele espírito, porque muitas das vezes a gente fala do médium, da pessoa que está sendo obsediada, e esquece do obsessor, né? Às vezes o obsessor é muito mais sofredor do que o obsediado. E então diz que esse espírito
tocou tanto o sentimento do Dr. Bezerra de Menezes pelo sofrimento que ele tinha, que ele passava, que o Dr. Bezerra de Menezes conversou com ele, tentou convencer ele, ele não quis, o Dr. Bezerra começou a chorar. Começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. De dó daquele espírito, né? Pois o espírito foi e se curvou diante dele. Você me convenceu, eu vou me afastar. E ele conseguiu afastar o espírito foi encaminhado. Então, você vê aí o sentimento de amor profundo, né? Por aquele espírito que estava fazendo mal, que estava obsediando uma pessoa. Ele viu naquele espírito um sofredor, um irmão necessitado, aquela pessoa que precisava de amor e de carinho, e sentiu tanta dó, tanta amor por aquele espírito, que ele chegou às lágrimas. E aquilo, olha só, é a autoridade, quando a gente fala autoridade moral, autoridade, é essa autoridade. É a autoridade do poder do amor. E são poucos os espíritos aqui na Terra como nós, né? Que às vezes temos para fazer isso. Muitas vezes nós conversamos com os nossos irmãos, doutrinamos o espírito, tudo, e não conseguimos, por causa da nossa imperfeição ainda, convencê-los, né? Leva um tempo ainda para que eles estejam esclarecidos. Mas quando encontram um Jesus pela frente, como aqueles obsediados lá da Palestina, que obsediavam aqueles espíritos lá que eram levados para Jesus, aí o espírito não tem como reagir. Quando encontra um doutor Bezerra de Menezes, né, com um amor muito profundo no coração, né, não tem como eles reagirem, eles capitulam diante do amor. E a lição mais importante de tudo isso é essa, né, é de saber que realmente o amor é a fonte maior, é o poder maior para nós vencermos todas as nossas fraquezas, todas as nossas imperfeições, e para poder nos safarmos de todas aquelas coisas que vão nos atrapalhar no nosso progresso espiritual. E então fica aqui o estudo dos convulsionários, e nós sabemos que é importante que nós conheçamos, porque é um tipo de mediunidade, é uma variante da mediunidade. Tanto que fala aqui dos processos, da intervenção dos espíritos em nossas vidas. E os convulsionários também é um desses capítulos, né? Eles estão intervindo na nossa vida. É a intervenção deles através das convulsões, através daqueles fenômenos de convulsões, que estão intervindo na vida da gente. E é importante que nós saibamos, quando nós estudamos o livro dos espíritos, instruções que nós temos para saber como lidar com esses fenômenos e como nos safarmos deles, nos livrarmos deles, né? Quando eles acontecem para nós, no sentido de nos atrapalhar, de nos perturbar a vida, né? Essa é a oportunidade, é o interesse de estudar esses fenômenos. Então, meus irmãos, agradecendo a Deus, a Jesus, né? E desejando a todos vocês muita paz, muito amor nos corações, nós vamos terminando por aqui o nosso estudo da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe, a distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe, a distância. Nízia, toca, por favor.
Denise, realmente é uma música bonita, realmente é preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da CEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura: vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.